Todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 7/7/2020. Vamos trabalhar o módulo 13 do grupo 6, capítulo 6. Veremos então a parte 1, que chama Há Sentido na História, do capítulo de Filosofia da História. Há sentido na história? Sabemos que a atividade filosófica, caracterizada como investigação intelectual, comprometida com a busca pelo conhecimento racional da realidade, surge na Grécia Antiga, durante o século VI a.C. Os primeiros filósofos, posteriormente denominados pré-socráticos, recusam as narrativas míticas, tradicionais que relatam a formação do mundo com a base nas ações dos seres supernaturais, os deuses, e aí passam a dedicar-se às suas pesquisas, à origem dos cosmos, os acontecimentos da natureza. Com isso, desenvolvem explicações cosmológicas, tais como os pré-socráticos não conseguem destacar a humanidade, isto é, eles não conseguem se identificar dentro desse contexto, mas eles trazem várias outras narrativas para explicá-lo, tá? Então a gente tem aí, os seres humanos não são como um tema central, suas relações vão recebendo de acordo com a condição que os seres humanos pertencentes à nossa chamada physis, que significa natureza. Por isso que falamos filosofia. Physis, a natureza do saber, a busca pelo conhecimento. Então a gente tem aí uma No século V, como os sofistas e Sócrates, verificam-se que a versão temática da filosofia para a humanidade. Bom, desde então, nós temos aí o tema central dessas reflexões filosóficas. Vamos pensar um pouquinho. Então, nós temos as questões teóricas, né? Como os seres humanos inauguraram aí algumas áreas bem relevantes, né? No caso do pensamento filosófico, como ética, política, antropologia, filosofia, né? No horizonte da problematização, alguns intelectuais aí vão iniciar os estudos da filosofia acerca de todos os relatos e conhecimentos da história, tá? Então, nessa aula a gente vai dedicar um pouquinho o exame filosófico das sociedades humanas. Até lá! Filosofias da história. Então, o objetivo que nós temos aqui, dentro dessa reflexão, desse conteúdo, é descrever alguns questionamentos através dessas reflexões filosóficas no decorrer da história. Teremos que compreender, então, um pouco sobre a concepção da igreja medieval cristã, trazendo algumas novas informações para a humanidade. Compreender também a história como horizonte da cultura iluminista, que vai trazer novos conhecimentos para nós. Outra coisa que a gente vai identificar aqui são as teses filosóficas de Immanuel Kant. E, por fim, algumas noções, né, do conhecimento histórico e todo o seu processo. Analisando, então, as questões da filosofia da história, a gente tem aí algumas reflexões, como, por exemplo, a história consiste em um processo predominantemente racional ou está sujeita a ações motivadas pelas paixões humanas? Aí a gente vai abrir uma discussão na aula ao vivo sobre esse tema, tá? Quais são as paixões humanas? São em relação aos relacionamentos, aos gostos, né? A alguma cultura, algum objeto, algum sonho? Então, será que há um sentido prévio da história nas sociedades humanas? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. Um dos interesses da filosofia, da história, é saber se as sociedades humanas se direcionam ou não ao longo do tempo para uma forma organizacional ou então superior. Desde o início da humanidade, há uma finalidade estabelecida, né, sobre esse movimento de caráter teológico. O que significa, então, isso? A teologia é a ideia de que uma realização final de algo já está contida num começo, ou seja, o desdobramento que orienta
através de uma realização. Acredita-se que a história seja um processo ou um desfecho determinado, predestinado a acontecer. Bom, contrariamente a algumas visões de alguns pensadores que são deterministas, né? A gente tem aí a filosofia da história, ela tem delimitado algumas conquistas, mas todo registro traz reflexões filosóficas acerca da história, do tempo, ou então da filosofia e fé cristã. Agostinho de Hipona é um desses intelectuais, né, cristão da época da filosofia medieval. Então a gente tem aí um intelectual que influencia profundamente o pensamento filosófico. Apresenta uma concepção cristã de história da humanidade e em seu livro Cidade de Deus. Ele destaca alguns contrastes da cidade celeste no qual prevalece o amor a Deus, a obediência completa aos seus mandamentos, e a cidade dos homens, onde os seres humanos valorizam o amor a si mesmo em detrimento do amor ao Criador, o nosso Deus. Há um conflito, né, entre a cidade celeste e a cidade dos homens, né? Santo Agostinho aqui coloca em curso, né, essa problemática. A gente vai analisar aqui, ó, sobre esse desfecho. Então, aí, nessa perspectiva, a história desenvolve segundo um plano divino que determina como destino a salvação humana, por intermédio da fé ou da reconciliação da humanidade com o Criador. E daí, então, vai haver o triunfo na cidade celeste, ou seja, aos céus. O iluminismo e a filosofia da história é um movimento filosófico iluminista que acontece nesse período. As sociedades humanas, ela é pensada filosoficamente de acordo com cada tempo, cada realidade, tá? E o termo iluminismo é utilizado para nomear o movimento cultural predominante na Europa no século XVIII, cujas heranças intelectuais eram permanentes por influências desses pensadores iluministas, né? Então, o iluminismo não é só uma teoria ou uma escola filosófica, ela reúne vários pensadores que concordam completamente entre si, ao contrário de verificarmos alguns detalhes de algumas opiniões de intelectuais iluministas. Bom, o filósofo alemão Immanuel Kant, né, em seu texto O que é Esclarecimento, define o iluminismo como movimento de superação da minoridade humana, isto é, da conquista da maioridade pelos seres humanos. Ele diz, então, que é quando o ser humano busca conhecimento, ele se traz mais próximo da evolução humana. De acordo com o filósofo, né, se não utilizar livremente essa capacidade racional, sendo que seres humanos que persistem nessa condição limitam-se a obedecer às regras ditadas por outras pessoas ou pela sociedade. A maioridade, por sua vez, consiste no uso público da razão, com o qual os seres humanos questionam e examinam criticamente a realidade, conduzindo assim as suas vidas. Então, nós temos aí, né? E quanto à história, como se define as filosofias iluministas? A gente tem os intelectuais iluministas, compreende a história da sociedade humana como um processo universal e racional, aonde tudo isso depende da noção do progresso, que eu falei anteriormente para vocês. Mas e o progresso, né? Do que se trata, né? O conceito de que a humanidade apropria-se historicamente, avançando de forma racional e consciente para algumas etapas dessa evolução, e aí se tornando uma civilização mais evoluída. E aí a gente tem, né, o pensamento do Karl Lorge, que fala do sentido da história. Esse autor ele define a continuidade entre a filosofia cristã, teologia da história e a concepção iluminista da história da humanidade. Bom, se a filosofia cristã, a história e o mundo se organizam a partir da vontade divina e da salvação ou da perdição das almas, para os iluministas esses conceitos foram substituídos pela racionalidade e pelo progresso. Temos aí, então, o trecho dele falando que o termo filosofia da história é empregado como sentido de uma interpretação sistemática da história universal, de acordo com um princípio segundo o qual os acontecimentos e sucessões históricas aí se unem e dirigem para um sentido final, todos eles buscando a realização e a salvação cristã.
No Para Ir Além, nós temos aí duas partes da nossa apostila. No Tome Nota, a enciclopédia, que foi elaborada pelos filósofos franceses, né, Diderot e D'Alembert. Eles e mais muitos outros filósofos foram voluntários para organizar todo esse conhecimento. Já Para Ir Além, a filosofia da história e a historiografia, a atividade do filósofo que se reflete sobre a história e a dos historiadores, são diferentes, ainda que se notem pontos em comum entre eles. Então, os historiadores, embora também possam tratar dessas questões, comprometem-se em especial com o trabalho historiográfico, enfatizando e desencadeando os acontecimentos históricos e da historiografia. Realizem agora os exercícios desse módulo e aguardo vocês na aula ao vivo. Até lá! Até lá!